Yuri era um jovem burro e feio que carregava nas costas o peso de uma vida dura. Órfão, perdeu os pais e foi deixado para trás, sozinho numa casa que parecia grande demais para sua solidão. Até que, num dia qualquer, uma garota chamada Lilith apareceu na porta, com um sorriso que parecia iluminar tudo. Ela se ofereceu para ser sua empregada, sem cobrar nada, prometendo trazer um pouco de cor àquele lugar cinzento. Sem pensar muito, Yuri aceitou sem pensar duas vezes, já imaginando fazer brincadeirinhas gostosas e felizes com ela, se é que você me entende. Os dias passaram, e Yuri não se continha de elogios. A comida de Lilith era de outro mundo, e a casa estava tão limpa que parecia brilhar. Você deve ser bruxa, ele brincou com um pé na desconfiança. Lilith deu uma risada leve. Mas quando Yuri disse que o feitiço devia estar nos olhos dela, que faziam seu coração acelerar, ela ficou sem graça, corou e arrumou uma desculpa para escapar da conversa, com medo de que ele tivesse entendido tudo errado. A pulga atrás da orelha de Yuri só aumentava. O que uma garota tão encantadora quer numa casa caindo aos pedaços? Ele se perguntava. Determinado a desvendar o mistério, ele começou a seguir Lilith de longe, como um detetive de novela. Quando a confrontou, querendo saber o que ela estava aprontando, ela deu um sorriso malicioso. "Adoro quando você banca o espião, sabia?" provocou. Yuri, sério, não caiu na graça dessa vez e insistiu para que ela abrisse o jogo. "Calma, não vou revelar o segredo agora", ela respondeu com um ar enigmático, o que só fez Yuri desconfiar ainda mais. Naquela noite, ele sonhou com Lilith como uma feiticeira, lançando encantamentos para prendê-lo. O sonho era tão real que ele rolou da cama, assustado. Ainda zonzo, desceu para pegar um copo d'água e a flagrou na cozinha, mexendo num livro esquisito enquanto preparava algo. No café da manhã, a comida estava tão boa que ele lembrou do sonho e a acusou, meio na brincadeira de ter colocado algum ingrediente mágico nos pratos. Lilith riu e entrou na onda. Quem sabe uma poçãozinha de amor? Yuri, convencido de que tinha descoberto o segredo do sabor incrível, ficou encantado, mas intrigado, já que Lilith parecia envergonhada demais para admitir que só estava estudando receitas. Yuri percebeu que, apesar de morarem juntos, ele sabia muito pouco sobre ela. Quando tentou puxar conversa, Lilith o pegou desprevenido ao chamá-lo pelo nome, com uma intimidade que o deixou sem chão. "Meus pais se chamavam pelo nome porque eram loucos um pelo outro", ele disse, apontando o dedo, acusando-a de ser muito misteriosa. Lilith ficou vermelha como um pimentão e saiu correndo. "Ela sabe tudo sobre mim", pensou Yuri, com medo de que ela pudesse estar escondendo algo grande. Ele fuçou a vida dela e descobriu que seu nome era Lilith. No jantar, Yuri esperava que ela o chamasse pelo nome de novo, pronto para virar o jogo, mas ela ficou na dela. Curioso, ele perguntou por quê, e Lilith, com um olhar sério, disse: "Chamar pelo nome é coisa de quem tá bem próximo." Yuri retrucou que isso nunca rolaria, já que ele mal a conhecia, mas a convidou a contar mais sobre si, usando o nome dela pela primeira vez. Mais tarde, Lilith foi pega olhando uma foto de Yuri, mostrando que ela também tinha seus momentos de curiosidade. Ela se lembrou de uma carta antiga que a fez largar tudo, mudar de cidade e bater na porta dele. Os dias foram passando e Lilith continuava acordando Yuri com um café da manhã dos deuses. Apesar de estar se acostumando com ela, Yuri ainda sentia um frio na espinha, como se algo não encaixasse. Um dia, ela o surpreendeu com uma mesa farta, um videogame zerado e roupas novas. "Qual é a tua, Lilith? Tá querendo o quê com isso?" ele perguntou, com a pulga atrás da orelha. Ela, com um sorrisinho, disse que queria amansá-lo para ser dela. Quando tentou levar na brincadeira, Yuri não caiu e jurou que ele é que a conquistaria. Enquanto tentava estudar, Lilith não parava de interromper, perguntando se ele precisava de algo. Cansado, Yuri soltou: "Se tá tão carente assim, fica aqui do meu lado." Mais tarde, quando ela saiu e demorou, a curiosidade venceu. Ele a seguiu, escondido, e a viu brincando com um gato de rua. Lilith o notou e, com um sorriso, perguntou se ele queria fazer carinho no bichinho. Yuri, meio sem graça,
Admitiu que achava a cena fofa, mas confessou que morria de medo de gatos. Mesmo querendo superar o pavor, recusou a ajuda dela, teimando que daria conta sozinho. Não deu muito certo. O gato fugiu dele na primeira chance. Lilith, vendo o esforço desajeitado de Yuri, trouxe comida para o gato e sugeriu que ele tentasse alimentá-lo enquanto ela ia ao mercado. Yuri se aproximou com cuidado e o gato começou a comer. Quando outro gato apareceu e o assustou, o primeiro o defendeu, dando a Yuri uma coragem inesperada para encarar o intruso que, no fim, nem ligou. Quando Lilith voltou, viu Yuri ainda tentando se aproximar do gato, e a cena arrancou um sorriso dela. Lilith ficou radiante ao ver Yuri tentando acariciar o gato de rua com um brilho de orgulho nos olhos. "Olha só, quem diria que você ia criar coragem?", elogiou. Mas logo um ciúme bobo a cutucou. Meio sem jeito, ela tentou brincar, pedindo um carinho para ela também. Mas antes que pudesse terminar, travou de vergonha. Yuri, sem perceber a timidez, passou a mão no cabelo dela com um sorriso gentil, fazendo Lilith corar tanto que ela disparou para longe, tentando fugir daquela situação constrangedora. Na correria, deixou cair uma foto dele, que Yuri pegou, desconfiado. Será que isso é para algum feitiço esquisito? Pensou, com a cabeça a mil. Na hora do almoço, enquanto devorava mais uma refeição digna de chefe, Yuri resolveu pedir a Lilith que o ensinasse a cozinhar, querendo descobrir se ela estava mesmo colocando algo mágico na comida. Lilith, com um sorrisinho provocador, perguntou se ele queria uma aula bem pertinho, com ela guiando suas mãos. Yuri, sem se intimidar, foi além. "Quero mais. Quero casar com você." Lilith ficou vermelha, completamente desarmada. Na cozinha, ela se posicionou atrás dele, ensinando como usar a faca. Mas o momento virou comédia quando Yuri começou a balançar a faca como se fosse uma espada, fazendo Lilith dar um pulo para trás. Eles riram, voltaram ao foco e prepararam um ensopado juntos. Quando ficou pronto, Yuri a convidou para sentar e experimentar. Ao provar, ele franziu a testa. "Tá faltando alguma coisa." Lilith, brincalhona, disse que o ingrediente secreto era o amor dela pelo seu mestre. Yuri, levando a sério, elogiou. "Nossa, você coloca tanto amor que sempre sai perfeito." Naquela noite, Lilith ajeitou as cobertas de Yuri, e ele, quase pegando no sono, percebeu algo estranho. Ela acordava antes e dormia depois dele. "O que será que ela faz enquanto eu durmo?", pensou, decidido a ficar acordado para descobrir. Mas o sono venceu, e ele apagou. Lilith entrou no quarto, olhou para ele com carinho e viu o gato se aninhar ao lado de Yuri, dormindo tranquilo. No dia seguinte, Yuri se preparava para a escola enquanto Lilith o mimava, ajeitando cada detalhe da mochila e da roupa dele. Quando ele a encarou por um segundo a mais, ela provocou. "O que foi? Tô tão encantadora que você quer matar aula para ficar comigo?" Yuri riu e respondeu que parecia um casal, já que sua mãe fazia o mesmo pelo pai. Lilith ficou vermelha de novo e o empurrou para fora, dizendo: "Vai logo para a escola!" Na escola, Tsukasa Gojuin desceu de sua limusine e avistou Yuri. Lembrou dos boatos sobre a morte dos pais dele e pensou que ele ainda devia estar sofrendo, mas, na verdade, Yuri só pensava em como Lilith estava em casa. Na sala, os colegas cochichavam sobre ele, dizendo que estava quebrado e sozinho. Tsukasa, que guardava memórias de Yuri sendo gentil com ela quando era mais tímida, decidiu que faria qualquer coisa para ajudá-lo. Antes que pudesse falar com ele, o professor entrou, interrompendo seus planos. Enquanto isso, em casa, Lilith não parava de pensar em Yuri e no porquê de ele ainda desconfiar dela. Decidida a conquistá-lo, ela caprichou ainda mais nas tarefas. Quando terminou, resolveu surpreendê-lo e foi buscá-lo na escola. No caminho, Fujisaki, o mordomo de Tsukasa, a reconheceu e ficou surpreso ao vê-la. Após a aula, Yuri ouviu os colegas falando de uma empregada linda e, ao sair, viu Lilith esperando por ele. Correu até ela curioso, querendo saber por que ela estava ali.
Tsukasa, que planejava falar com Yuri, o viu com Lilith e se escondeu atrás de uma árvore, observando. Ouviu Lilith perguntar, brincando, se ele estava com vergonha do laço especial deles. Tsukasa, chocada, imaginou um romance proibido entre mestre e empregada. Yuri, sem perceber, alimentou a confusão ao dizer que Lilith era linda demais e que não queria que ninguém mais a visse. Tsukasa, cada vez mais intrigada, decidiu que continuaria observando antes de interferir. Lilith, notando Fujisaki, o cumprimentou e, ao ver Tsukasa, pediu gentilmente que continuasse sendo amiga de Yuri. Dias depois, Lilith saiu para comprar ingredientes para o jantar, mas esqueceu o celular em casa. Yuri chegou e, não a encontrando, imaginou que ela estivesse no mercado. Decidiu aproveitar o tempo sozinho, mas conforme as horas passavam, começou a se preocupar. Viu o celular dela na mesa, tentou ligar e ouviu o toque ali mesmo. Enquanto isso, Lilith, frustrada por não encontrar o peixe que queria, resolveu ir à cidade vizinha. Percebendo como estava tarde, tentou ligar para Yuri, mas lembrou que estava sem o celular e correu para casa. Yuri, já quase sem esperança, ouviu um barulho e correu para ver se era ela, mas encontrou apenas o gato. Lilith, presa na estação por um atraso no trem, foi salva por Fujisaki, que a viu e ofereceu uma carona. Na estação, Fujisaki ofereceu uma carona a Lilith, que agradeceu aliviada. Durante o trajeto, ele perguntou quanto tempo fazia desde que ela chegara à cidade. 1 mês, respondeu Lilith. Fujisaki, com um olhar curioso, quis saber se ela tinha certeza de que queria estar ali. Com um sorriso firme, ela confirmou: quero sim. Ao chegar em casa, Lilith correu para dentro e encontrou Yuri esperando, com uma expressão cabisbaixa. Desculpa por demorar e não avisar, disse ofegante. Yuri, com os olhos marejados, disparou. Que feitiço você jogou em mim? Eu ficava bem sozinho, mas agora sinto um vazio sem você. Quase chorando, confessou que a solidão agora o consumia. Lilith, entrando na brincadeira, respondeu: você se saiu bem, mesmo com o meu feitiço. Dias depois, Lilith começou a se preocupar com as desconfianças constantes de Yuri. Decidida a se aproximar e agir como uma adulta responsável, passou a observá-lo de perto. Mas Yuri logo notou e a acusou. Tá me vigiando, né? Lilith, com um sorrisinho esperto, retrucou. Olha quem fala, o rei do espião. Yuri, pego no flagra, tentou fugir, mas Lilith correu atrás. Num tropeço desajeitado, ela caiu e, para sua vergonha, acabou com o rosto colado no peito dele. Vermelha, levantou-se rápido, querendo sumir. Mais tarde, Yuri continuava de olho nela. Quando Lilith perguntou se ele não cansava de ficar vigiando cada passo dela, ele, desconfiado, disse que ela estava tentando distraí-lo dos seus planos malignos. Com um tom meio sério, meio brincalhão, jurou: vou te observar a vida inteira. Lilith, sem graça, saiu correndo, lamentando como perdia a compostura perto dele. Tentando de novo ser a adulta da situação, ela disse que entendia ele, mas Yuri interpretou como provocação. Tá se achando porque não saio da sua cabeça, né? Desesperada para criar um laço, Lilith sugeriu jogar em xadrez. Durante o jogo, Yuri lembrou dos momentos felizes com os pais. O pai o ensinando a jogar, enquanto a mãe tentava cozinhar e acabava brincando por não ser incluída. Lilith, com carinho, prometeu: estou aqui para jogar com você sempre que quiser. Vendo Yuri se animar, ela percebeu que estava complicando demais as coisas e decidiu focar em fazê-lo sorrir. Dias depois, Yuri chegou da escola com uma expressão preocupada, segurando uma carta. Passou por Lilith sem nem olhar. Algo inédito. Para animá-lo, ela preparou um pudim, esperando reacender suas brincadeiras sobre ela ser suspeita. Yuri agradeceu pelo doce, mas voltou para o quarto em silêncio. Lilith tentou se convencer que era bom ele não desconfiar mais, mas no fundo sentia falta da atenção dele. Resolveu segui-lo na esperança de provocar uma reação, mas Yuri parecia distante. Quando ela já achava que ele tinha perdido o interesse, Yuri apareceu com um convite para o dia aberto da escola.
Explicou que, como ela era a única pessoa que tinha, hesitara em convidá-la por medo de que outros a vissem como suspeita, mas agora queria que ela fosse. Aliviada, Lilith aceitou, feliz por saber que ainda ocupava os pensamentos dele. Yuri confessou: "Você é tudo o que penso." Lilith, com o coração acelerado, admitiu sentir o mesmo. No dia aberto, Lilith revirou o armário, lembrando que Yuri havia alertado sobre o dress code rígido da escola. Experimentou várias roupas, mas nada parecia normal o suficiente. Na escola, Yuri, vendo outros pais e alunos, começou a achar que ela não viria. Sentiu um aperto, mas tentou se convencer que ficaria bem sozinho. De repente, a porta se abriu, e lá estava Lilith, vestindo roupas emprestadas de Fujisaki, que a ajudara a chegar a tempo. Após o evento, ela pediu desculpas pela demora, mas Yuri, radiante, correu até ela e agradeceu por ter ido, dizendo que aquilo o fez muito feliz. Dias depois, Yuri corria pela casa e Lilith, rindo, perguntou: "Tá no gás de quê?" Ele explicou que estava treinando para o dia de esportes da escola e pediu que ela fosse torcer por ele. Após a aula, Lilith apareceu dizendo que não aguentava esperar para vê-lo. Yuri, como sempre, brincou: "Tá tentando me enfeitiçar de novo?" Ele confessou que mal prestou atenção na aula, pensando nela o tempo todo. Tsukasa, escondida atrás de uma árvore, observava tudo, como se fosse uma novela. Fujisaki, ao notar, brincou que ela era tão obcecada quanto os dois. Tsukasa, sonhadora, disse que queria viver algo tão intenso, mas Fujisaki, com um suspiro, a chamou para voltar para casa. Na mansão, enquanto Yuri beliscava biscoitos, Lilith mostrou um caderno com um plano de treino para o dia de esportes, prometendo praticar com ele todos os dias até ele arrasar. Yuri vibrou com a ideia, e os dois foram treinar no quintal. Mas Yuri, além de desajeitado nas tarefas domésticas, era um desastre nos esportes. Lilith o incentivava, e ele se esforçava para impressioná-la. Mas quem roubou a cena foi o gato de rua, que parecia mais à vontade. Naquela noite, Yuri, exausto, percebeu que não era exatamente um atleta, mas o apoio de Lilith o fazia querer continuar tentando. Lilith, vendo Yuri exausto após o treino, ofereceu uma massagem para relaxá-lo. Enquanto trabalhava nos ombros dele, Yuri elogiou: "Nossa, você é boa demais! Tá usando magia de novo?" Lilith, com um sorriso, garantiu: "Nada de magia, só sei o que te faz bem." Nos dias seguintes, Yuri seguiu comendo, dormindo e treinando com a ajuda dela, que o incentivava, dizendo que ele estava mandando bem. Enquanto isso, Tsukasa, sonhando com suas próprias aventuras românticas, contou a Fujisaki, com lágrimas ensaiadas, que seus pais não iriam ao dia de esportes. Fujisaki, preocupado, prometeu que ela nunca estaria sozinha, mas Tsukasa, sem querer, deixou escapar que as lágrimas eram de mentira, fazendo-o revirar os olhos. No dia do evento, Lilith avisou Yuri que chegaria mais tarde, e ele pediu que ela vestisse algo confortável, deixando-a intrigada. Na escola, durante a preparação para a cabo de guerra, 2 alunos tentaram provocar Yuri, mas ele rebateu na hora, surpreendendo Tsukasa com sua competitividade. Quando Lilith apareceu, gritando palavras de incentivo, Tsukasa percebeu o motivo da confiança dele. Lilith prometeu uma recompensa se ele vencesse, e Tsukasa, com a cabeça nas nuvens, imaginou logo algo escandaloso. O time de Yuri venceu, e Tsukasa, empolgada, disse que ele podia pegar sua recompensa. Mas Yuri, com um sorriso, respondeu que só queria ver Lilith feliz enquanto ela corria para abraçá-lo. Na arquibancada, Fujisaki perguntou a Lilith se ela estava à vontade com tanta gente por perto. Ela confirmou que sim, sorrindo. Durante o almoço, Yuri agradeceu Lilith por estar tão presente, perguntando se não era demais cozinhar e ir aos eventos. Ela respondeu que fazia tudo com alegria. De repente, ele perguntou se ela era boa de corrida. Antes que percebesse, Lilith foi inscrita numa prova de obstáculos para pais irresponsáveis. Olhando os outros competidores, ela se perguntou qual era seu papel na vida de Yuri. Durante a corrida, ele a incentivava, e Lilith, lembrando dos treinos com ele, deu tudo de si e venceu. Yuri correu para parabenizá-la, e ela, ofegante,
abriu o zíper da blusa, dizendo que fez tudo por ele. Alguns alunos reclamaram que uma empregada não deveria competir, mas Yuri a defendeu. Ela é minha família. Lilith, surpresa, perguntou se ele tinha certeza, e Yuri confessou que a felicidade dela o fazia feliz, que seu peito apertava só de vê-la. Quando ela brincou que parecia outra coisa, ele retrucou: "Você que tá sendo suspeita de novo." Dias depois, Lilith saiu para fazer compras e, ao voltar encharcada pela chuva, Yuri pegou uma toalha e mandou que ela tomasse um banho. Brincalhona, ela perguntou se ele queria tomar banho junto, e Yuri, vermelho, gritou: "A gente precisa casar primeiro." Mais tarde, enquanto ele estudava, Lilith trouxe um chá, mas ele cuspiu, reclamando que estava salgado. Ela, nervosa, pegou a xícara de volta, prometendo fazer outro. Yuri, estranhando o erro incomum, ficou de olho nela. Quando um livro caiu na cabeça dela, ele correu para ajudá-la, mas Lilith despistou, dizendo que estava bem. Ao ir para a lavanderia, ela tropeçou e caiu. Yuri, ao socorrê-la, sentiu que ela estava fervendo de febre. Preocupado, levou-a para a cama, insistindo que descansasse. Lilith, mesmo fraca, fez um comentário provocador sobre ele fuçar o quarto dela, mas Yuri mandou que voltasse a dormir. Quando ela tentou levantar, dizendo que precisava trabalhar para não ser dispensada, Yuri a puxou de volta, prometendo que nunca a deixaria ir por algo assim, e a abraçou para confortá-la. No dia seguinte, Lilith estava melhor, e Yuri resolveu ajudar nas tarefas para que ela não se sobrecarregasse. Sentindo frio, Lilith trouxe um cobertor para ele, mas Yuri notou que ela não parecia sentir frio, mesmo com roupas leves. "Por que você se veste assim, parecendo... sei lá?" perguntou sem jeito. Lilith riu, dizendo que era para ensinar a ele os encantos femininos, mas Yuri, ao tocar a mão dela, sentiu que estava gelada. Ele jogou o cobertor sobre ela, dizendo: "Cuida de você, você é minha família." Mais tarde, conversando sobre a festa de Halloween na casa de Tsukasa, Lilith disse que costuraria uma fantasia para Yuri. Quando ele perguntou o que ela usaria, ela o provocou por querer vê-la fantasiada, mas Yuri a deixou sem graça ao dizer que ela ficaria fofa em qualquer roupa. Na festa, Lilith e Yuri chegaram com fantasias de sábio e dragão. E Tsukasa, encantada, inventou uma história digna de fanfic para as fantasias. Fujisaki, cansado, pediu que ela se controlasse. Dentro da mansão, todos aproveitaram os doces, mas Yuri e Lilith, como sempre, se perderam em seu próprio mundo, trocando olhares e brincadeiras. Tsukasa, vendo a conexão deles, achou fofo, mas Fujisaki suspirou, lidando com as exigências dela, que parecia cada vez mais envolvida no drama dos dois. Na festa de Halloween, as empregadas de Tsukasa levaram-na para se arrumar, transformando-a numa princesa de conto de fadas. Tsukasa, vivendo seu sonho de novela, pegou uma câmera para registrar o momento, para o horror de Fujisaki, que só revirou os olhos. No dia seguinte, Tsukasa entregou a Yuri as fotos da festa e notou que Lilith não o buscara na escola. "Ela deve estar ocupada com as tarefas de casa", disse Yuri, prometendo ajudar quando chegasse. Enquanto isso, Lilith terminava a lavanderia quando ouviu um entregador chamar seu nome. Ao abrir a correspondência, seu rosto ficou sério. Quando Yuri voltou da escola, pensava em como Lilith parecia menos suspeita e como sua presença o fazia se sentir menos sozinho. Entrou correndo em casa, mas parou ao ver Lilith escondendo uma carta atrás das costas. "Tá escondendo o quê?" perguntou desconfiado. Lilith, tentando despistar, disse: "Vai lavar as mãos primeiro, depois eu explico." No jantar, Yuri notou que a comida não tinha o mesmo sabor mágico de sempre. Lilith, hesitante, revelou que recebera uma carta pedindo que voltasse para sua cidade natal, já que estava ali sem permissão. Yuri, com firmeza, disse: "Você ainda é suspeita. Não vou te deixar ir até descobrir quem você é de verdade. Você prometeu que ficaria comigo." Lilith, emocionada, amassou a carta, jogou-a fora e prometeu ficar, fazendo Yuri abraçá-la, aliviado. Dias depois, Tsukasa notou Yuri cabisbaixo e perguntou o que havia. Ele confessou que não parava de pensar em Lilith, que, apesar de parecer suspeita,
o encantava tanto que seu peito apertava. Tsukasa, vibrando de emoção, quase teve um ataque de fangirl. Controlando-se, perguntou quem Lilith era para ele. Yuri repetiu seu discurso sobre o coração disparado, concluindo que devia estar doente. Tsukasa, rindo, disse: "Seu bobo, isso é amor." No caminho para casa, Yuri ficou matutando o que era amor. Ao chegar, Lilith tentou recepcioná-lo, mas ele, perdido em pensamentos, mal a notou. Ela insistiu, tentando chamar sua atenção, até que parou na frente dele, perguntando se estava doente. Yuri negou, dizendo que tinha algo na cabeça, mas hesitou e disse que era segredo por enquanto. No dia seguinte, na escola, Yuri confessou a Tsukasa que ainda não entendia o que era amor. Ela o convidou para sua casa, prometendo explicar. Lá, tomando chá com biscoitos, Tsukasa ficou surpresa por ele estar sem Lilith e sugeriu chamá-la. Yuri, inseguro, disse que tinha medo de Lilith ver a mansão luxuosa de Tsukasa e querer trabalhar para eles. Tsukasa riu, garantindo que Lilith parecia feliz demais com ele para isso. Para ensinar sobre amor, ela pegou sua coleção de romances, mas Fujisaki confiscou os livros, avisando que o pai dela a repreenderia. Tsukasa implorou, mas Fujisaki foi firme. Yuri voltou para casa e, ao ver Lilith, lembrou das palavras de Tsukasa e sorriu. Na escola, os alunos receberam a tarefa de desenhar algo que revelasse sua verdadeira natureza. Yuri decidiu desenhar Lilith, acreditando que isso poderia expor quem ela era e ajudá-lo a entender o amor. Contou o plano a ela, que sugeriu poses suspeitas e até brincou sobre a cena do Titanic. Yuri, sério, disse que queria desenhá-la como era no dia a dia, de empregada. Ele se dedicou ao desenho, mas, quando Lilith elogiou o resultado, ele achou que não fazia jus a ela e apagou tudo para recomeçar. Na manhã seguinte, Yuri estava exausto, confessando que perdeu o sono pensando em como capturá-la no papel. Lilith, preocupada, decidiu ajudá-lo a dormir. Tentou incenso, leite quente, música relaxante e até uma máscara térmica, mas nada funcionou. Num impulso, brincou que poderia dormir ao lado dele. Yuri, sério, pediu que ela ficasse mesmo. Lilith, hesitante, deitou-se e cantou uma canção de ninar que ele reconheceu vagamente, algo que sua mãe e outra pessoa cantavam quando ele era criança. Na manhã seguinte, Yuri disse que finalmente dormiu, mas não lembrava por que se sentia nostálgico. Lilith desconversou, e ele pediu que ela dormisse com ele de novo após terminar o desenho. No dia seguinte, Yuri venceu o concurso da escola com seu desenho de Lilith, um verdadeiro capolavoro. Dias depois, ele teve um sonho de infância, onde fazia um anel de flores para uma garota de cabelo roxo. Ao acordar, viu Lilith e, confuso, disse que era seu dia de folga. Ela insistiu em preparar o café da manhã, vestindo um vestido vermelho que o deixou curioso sobre onde ela iria. Lilith, vestindo um vestido vermelho que chamou a atenção de Yuri, perguntou se ele tinha certeza de que ela deveria sair. Ele, hesitante, disse que sim. Na cidade, Lilith olhou alguns lanches, mas acabou num café, onde encontrou Fujisaki. Lá, confessou que ainda não conseguira abrir totalmente o coração de Yuri. Fujisaki, com um sorriso, disse que ela estava pensando demais. Conversaram sobre os tempos da academia, quando Fujisaki era desajeitada, mas mudou por causa de Tsukasa. Ela aconselhou Lilith a abrir seu próprio coração primeiro, e Yuri faria o mesmo. Fujisaki notou que Lilith também mudara, de inacessível a alguém mais caloroso, mas foi interrompida por mensagens de Tsukasa, pedindo fofocas sobre o romance proibido deles. Fujisaki se despediu, mas voltou para dizer que era hora de Lilith contar a verdade a Yuri. Mal sabia ela que Yuri, que a seguira até o café como um fã obcecado, ouviu tudo e começou a imaginar o que Fujisaki quis dizer. De volta à mansão, Yuri não perdeu tempo e interrogou Lilith, admitindo que a seguira. "Você me venceu no passado, não foi?" perguntou sério. Lilith ficou chocada. "Como você sabe?" Ele contou que se lembrava de uma garota que seus pais levaram à mansão, que cantava para ele dormir no lugar da mãe. "Era você?" insistiu. Lilith confirmou, mas explicou que escondeu porque temia que ele a odiasse.
Yuri pegou suas mãos, prometendo que nunca a odiaria e que se esforçaria para lembrar tudo sobre ela. No dia seguinte, Lilith o encontrou no jardim, mexendo com flores. Ele pediu a mão dela e colocou um anel de flores, esperando despertar mais memórias. Lilith, corando, lembrou que ele estava atrasado para a escola, e Yuri correu, deixando-a com o coração acelerado. Na escola, Tsukasa perguntou sobre Lilith, e Yuri, sem filtro, disse que dormiu com ela. Tsukasa quase caiu da cadeira, mas ao perguntar sobre uma confissão, Yuri parecia confuso, insistindo que só achava Lilith suspeita. Tsukasa, exasperada, explicou que ele estava apaixonado. Yuri, processando a ideia, correu para casa. Fujisaki, aparecendo para levar Tsukasa, suspirou diante da animação dela. Na mansão, Yuri viu Lilith no quintal e, sem hesitar, confessou que a amava. Antes que ela pudesse responder, Natsumi, outra empregada, apareceu, exigindo que Lilith voltasse para sua mansão de origem. Dentro de casa, Lilith apresentou Natsumi como uma ex-colega da academia e a recebeu como hóspede. Natsumi, surpresa com os rumores de Lilith trabalhando de graça para um pirralho, questionou a situação. Yuri implorou para que ela não levasse Lilith, mas Natsumi insistiu que ela seria mais bem paga em outro lugar. Lilith, firme, disse que não iria a lugar algum. Irritada, Natsumi decidiu ficar para avaliar se Yuri era um bom mestre e entender o que Lilith via nele. Primeiro, testou seus conhecimentos, mas Yuri não sabia nada. Quando ele devolveu a pergunta, Natsumi se mostrou igualmente despreparada. Depois ela questionou as finanças dele, e Yuri mostrou seu cofrinho quase vazio, dizendo que economizava para um presente para Lilith. Natsumi, sem dinheiro também, fez um escândalo e sem querer quebrou uma luminária. Yuri, em vez de se irritar, perguntou se ela estava bem, o que a confundiu, já que ela danificara algo dele. Ele insistiu que ela era uma hóspede valiosa. Natsumi acusou Yuri de enganar Lilith com palavras bonitas, mas Lilith o defendeu, questionando por que Natsumi era tão obcecada por ela. Yuri, brincando, sugeriu que Natsumi também amava Lilith. Envergonhada, Natsumi admitiu que estava preocupada com a amiga. No dia seguinte, Yuri foi para a escola, deixando as duas sozinhas. Lilith disse que Natsumi não precisava trabalhar sendo hóspede, mas Natsumi, lembrando do trabalho em equipe na antiga mansão, ficou impressionada com Lilith cuidando de tudo sozinha. Ela observou Lilith até a hora de preparar a chegada de Yuri. Quando ele voltou, suado, confessou que correu para casa porque não parava de pensar nela. Natsumi, morrendo de vergonha alheia, achou que Lilith ficaria constrangida, mas ela, sorrindo, só pediu que ele tomasse cuidado para não tropeçar. Mais tarde, enquanto Natsumi comia batatinhas, Yuri perguntou se ela era mesmo empregada. Ofendida, Natsumi tentou provar seu valor, mas falhou miseravelmente em todas as tarefas. Yuri, gentil, disse que não tinha problema ser ruim, mas Natsumi, teimosa, continuou, até tropeçar e derramar água em si mesma. Lilith riu, lembrando que Natsumi sempre foi desajeitada e que por isso ela a ajudava tanto, ficando boa nas tarefas. Yuri sugeriu que as duas tomassem banho para não pegar um resfriado. Juntas no banheiro, Lilith confessou que a chegada de Natsumi a distraiu de suas dúvidas sobre como lidar com os sentimentos de Yuri. Natsume, rindo da ingenuidade da amiga, disse que Lilith parecia radiante quando Yuri confessou seu amor, mas a deixou para resolver isso sozinha. Quando Lilith e Natsumi saíram do banho, Yuri, curioso, perguntou por que demoraram tanto. Elas desconversaram, dizendo que era só papo de adulto. No dia seguinte, na escola, Yuri contou a Tsukasa sobre Natsumi e ela logo imaginou uma rival amorosa. Lá fora, Natsumi viu Yuri e Tsukasa juntos e, por um momento, se perguntou se ele estava traindo Lilith, o que a deixou irritada. Nesse instante, Fujisaki passou para buscar Tsukasa e ficou surpresa ao ver Natsumi, a pior aluna da academia, tão mudada. Yuri, ao notar Natsumi, perguntou o que ela fazia ali. Ela respondeu que viera levá-lo para casa. No caminho, Natsumi disse que partiria em breve e perguntou se ele sabia o que dar a Lilith de Natal.
Antes que ele respondesse, viu uns garotos mais velhos incomodando Yuri e interveio, assustando-os. Yuri agradeceu e quis retribuir o favor. Natsumi então pediu ajuda com um plano. Na mansão, Lilith viu os dois conversando animadamente e, apesar de uma pontinha de ciúme, ficou feliz por eles se darem bem. Sozinha com Natsumi, ela revelou o plano: uma festa surpresa de Natal para Lilith. Yuri diria que ia a uma festa na casa de Tsukasa, enquanto Natsumi levaria Lilith para passear e a traria de volta a tempo. No jantar, Natsumi mencionou o Natal e todos seguiram o plano. Lilith topou passar o dia com ela. Na escola, Yuri contou a Tsukasa, que adorou a ideia, mas logo sugeriu uma montagem romântica digna de comédia romântica como presente. No dia de Natal, Lilith saiu com Natsumi, um pouco relutante. Tsukasa e Fujisaki chegaram à mansão para ajudar Yuri a decorar e preparar quitutes. Enquanto isso, Natsumi e Lilith passeavam pela cidade. Nervosa, Natsumi precisou até pesquisar no celular o que dizer. Num momento de distração, tropeçou e caiu de cara, machucando o nariz. Pararam para descansar, e Lilith agradeceu por ela passar o dia com ela, mesmo podendo estar com alguém especial. Natsumi, sem graça, deu a Lilith uma caixinha com uma caneta, tudo o que seu bolso vazio podia comprar, e pediu que escrevesse quando voltasse para sua mansão. As duas aproveitaram um montagem fofo, passeando e rindo juntas. Ao chegarem à mansão, as luzes de Natal se acenderam, mas Natsumi notou que Lilith sumira. Correndo para dentro, descobriu a surpresa. Yuri confessou que, sem coragem de guardar segredo, contou tudo a Lilith, que sugeriu virar o jogo e surpreender Natsumi para não desapontá-la. Natsumi, emocionada, agradeceu, e todos curtiram a festa até Fujisaki levar uma Tsukasa dorminhoca embora. Yuri elogiou a atuação de Lilith e mostrou o presente que deixou para Natsumi na mesa, perguntando se ela gostaria. Lilith garantiu que sim. Dias depois, enquanto Lilith fazia suas tarefas, a campainha tocou. Era seu antigo patrão. Ao mesmo tempo, Yuri e Natsumi voltaram das compras, e Natsumi agradeceu a Yuri por lhe dar coragem para falar de seus sentimentos com Lilith, planejando fazer o mesmo com seu patrão. Yuri, confuso, ouviu Natsumi dizer que era só papo de adulto. Na mansão, o ex-patrão de Lilith agradeceu por ela cuidar de Natsumi, reconhecendo o quanto ela era desafiadora. Lilith pediu desculpas por ter saído sem aviso, e ele, notando seu apego por Yuri, perguntou se tinha a ver com seu passado. Lilith lembrou de quando perdeu os pais, que saíram para comprar leite e nunca voltaram. Ninguém a quis, até que os pais de Yuri, amigos dos dela, a acolheram. Encantada com a bondade deles e com Yuri, que elogiou seus olhos, ela decidiu entrar numa escola de empregadas para retribuir um dia. Após se formar, soube da morte dos pais de Yuri e, vendo-o na mesma solidão que ela enfrentara, correu para protegê-lo. Quando Yuri e Natsumi entraram com as compras, Yuri reconheceu o homem como o ex-patrão de Lilith e se colocou na frente dela, dizendo que não a deixaria ir. O homem riu, chamando-o de pequenino, e garantiu que não a levaria. Ele e Natsumi se despediram, prometendo voltar, e partiram na limusine. Sozinhos, Lilith e Yuri notaram o silêncio no jantar. Para quebrar o clima, Lilith sugeriu saírem juntos no dia seguinte, e Yuri, animado, achou que era um encontro. No outro dia, enquanto passeavam, Yuri elogiou o vestido de Lilith, deixando-a sem graça. Tsukasa e Fujisaki passaram de carro, e Tsukasa, vendo os dois, surtou com seu romance tórrido. Fujisaki cortou a animação, levando-a para sua aula de piano. Lilith e Yuri tomaram chá, e ele disse que queria visitar um lugar especial. Foram ao túmulo dos pais dele, que Yuri evitava por medo de ir sozinho. Deixaram 2 rosas, e Lilith prometeu aos pais dele que cuidaria de seu filho. Na cidade, sob as luzes, Yuri não tirava os olhos de Lilith, dizendo que a amava. Ela perguntou que tipo de amor era aquele, e Yuri, confuso, admitiu não saber. Lilith, sorrindo, disse que, mesmo incerta de como responder, o adorava. Para Yuri isso bastava. Eles saíram de mãos dadas, felizes.